Você já percebeu como, quando o assunto é BTS, qualquer detalhe vira notícia em segundos? Agora pensa comigo, 7 dos maiores idols do planeta, anos no topo, milhões de fãs em todos os cantos do mundo. E mesmo assim, a imagem que muita gente ainda tem é a mesma? Os meninos do BTS estão solteiros. Mas será que isso é coincidência? Será que é escolha? Ou existe um detalhe por trás dessa história que muda completamente a forma como a gente enxerga tudo isso? Porque quanto mais a gente olha para a superfície, mais parece simples. Só que não é. E é justamente aí que está o ponto que quase ninguém percebeu. O assunto não é só namoro, não é só vida amorosa. É imagem, carreira, expectativa, privacidade, pressão pública e, acima de tudo, controle. E quando você entende esse detalhe, tudo muda. Durante muito tempo, a ideia de idols solteiros foi tratada quase como parte da embalagem. Como se, para manter o encanto, fosse necessário preservar uma certa fantasia. E não estamos falando só do BTS. Isso faz parte de uma lógica muito maior da indústria. Só que no caso deles, a dimensão ficou gigantesca, porque o BTS não virou apenas um grupo de sucesso. Eles viraram um fenômeno global. E quando alguém deixa de ser apenas artista para se tornar símbolo, até a vida pessoal passa a ser observada como se fosse patrimônio público. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebe. O silêncio não prova a ausência de relacionamento. O silêncio prova apenas que existe uma fronteira que eles decidiram menos ou precisaram menos proteger, e isso muda tudo. Porque muita gente olha e pensa assim, se ninguém confirmou nada, então estão solteiros. Só que a realidade pode ser bem mais complexa. Em um universo onde qualquer foto borrada vira rumor, qualquer curtida vira teoria e qualquer coincidência vira manchete, manter algo privado não é apenas uma escolha romântica. É sobrevivência emocional. É proteção. É uma forma de não transformar sentimentos reais em entretenimento coletivo. E foi aí que a situação tomou outro rumo. O que parecia ser apenas curiosidade de fã começou a revelar uma estrutura muito maior. A vida pessoal de idols não é tratada como vida pessoal comum. Ela é observada, dissecada e muitas vezes consumida como parte do conteúdo. E quando isso acontece, o relacionamento deixa de ser só relacionamento. Ele vira pauta, disputa, julgamento e pressão. Pensa no peso disso. Você gostar de alguém já é algo delicado. Agora imagina viver isso sabendo que milhões de pessoas podem querer descobrir quem é, analisar o passado da pessoa, invadir redes sociais, criar narrativas e decidir, do nada, se aprovam ou não aquela relação. Não estamos falando de uma dificuldade comum. Estamos falando de um nível de exposição que muda totalmente a experiência de amar em público. E talvez seja justamente por isso que o título desse vídeo faz tanto sentido, BTS solteiro. Por quê? Porque a pergunta parece simples, mas a resposta passa longe de ser simples. O ponto não é apenas saber se eles namoram ou não. O ponto é entender por que a imagem de solteiros continua tão forte mesmo num grupo que amadureceu, cresceu e atravessou tantas fases diferentes. Isso muda tudo porque expõe uma contradição enorme. Por um lado, o público quer que os artistas sejam autênticos, maduros, humanos, verdadeiros. Por outro, muita gente ainda reage como se a vida amorosa deles fosse uma quebra de expectativa. Como se amar alguém fosse incompatível com a figura pública que foi construída. E é aí que nasce o conflito. No começo da carreira, essa imagem mais intocável parecia quase parte natural do sistema. O foco estava no crescimento, na construção da base de fãs, na consolidação da marca, na disciplina pesada. Tudo era muito estratégico. Cada aparição, cada etapa, cada mensagem. E conforme o BTS foi crescendo, a pressão também cresceu. Só que não apenas a pressão por resultados, também a pressão para representar sonhos, expectativas e projeções de milhões de pessoas. Só que ninguém esperava por isso. Quanto maior o grupo ficou, mais preciosa ficou a privacidade. Porque uma coisa é ser famoso, outra completamente diferente é ser globalmente monitorado o tempo inteiro. Nesse nível, qualquer pedaço da vida pessoal vira um evento internacional. E manter silêncio deixa de ser mistério, vira escudo. Muita gente interpreta esse escudo como distância.
Mas talvez ele seja, na verdade, uma tentativa de preservar o que ainda restou de normalidade. Porque pense bem, se tudo no seu dia a dia já é cercado por câmeras, agenda, compromissos, expectativas e análise pública, o que sobra como espaço verdadeiramente seu? Muito pouco. E quando sobra tão pouco, proteger esse espaço vira prioridade absoluta. E aqui começa a parte mais interessante dessa conversa. Quando a gente fala BTS solteiro, talvez a palavra mais enganosa seja justamente solteiro. Porque essa palavra sugere um estado simples, visível, objetivo. Mas na prática, com artistas desse tamanho, o que existe é uma camada de invisibilidade construída. Não é que o público saiba, é que o público não tem acesso. E não ter acesso não é a mesma coisa que saber a verdade. Parece detalhe, mas é esse o detalhe que muda tudo. Porque durante anos, uma parte do público se acostumou a confundir o que é mostrado com o que existe. Se aparece, então é real. Se não aparece, então não existe. Só que com idols, especialmente com o BTS, essa lógica falha completamente. O que é mostrado é apenas uma fração cuidadosamente filtrada, uma fração. E isso não significa falsidade. Significa limite, significa escolha. Significa que existe uma linha entre o artista e o ser humano. E foi aí que tudo mudou de verdade, conforme os integrantes foram amadurecendo. As falas, as músicas e até a postura pública deles começaram a mostrar algo muito importante. Eles não são mais vistos apenas como idols adolescentes dentro de uma narrativa ficha. Eles são homens adultos, artistas maduros, indivíduos com conflitos, emoções, dores e desejos próprios. E quando esse amadurecimento acontece, a forma como o público enxerga a vida pessoal deles deveria amadurecer junto. Mas nem sempre amadurece. Esse é um dos grandes pontos dessa história. O público evolui em algumas coisas, mas em outras continua preso a uma imagem antiga. Como se o BTS precisasse permanecer eternamente dentro de uma versão congelada que já não corresponde à realidade. E isso cria um abismo enorme entre quem eles são e o que parte das pessoas espera deles. Só que tem mais. Existe também uma questão de narrativa. A indústria do entretenimento sempre entendeu uma coisa com muita clareza. Mistério vende. Distância cria fascínio. E a ausência de confirmação mantém o assunto vivo por muito mais tempo do que uma resposta direta. Quando nada é dito de forma clara, o imaginário trabalha sozinho. E o imaginário, muitas vezes, é mais poderoso do que qualquer explicação objetiva. Então percebe como o assunto deixa de ser só romance. Ele entra no território da construção de imagem. Não é apenas namoram ou não namoram. É o que pode ser revelado. O que deve permanecer privado? O que o público está preparado para ouvir? E até que ponto a verdade pessoal de um artista precisa ser compartilhada com o mundo? Essas perguntas são muito maiores do que parecem. Por quê? No fundo, elas tocam num ponto sensível. Nós realmente enxergamos artistas como seres humanos completos? Ou enxergamos apenas a parte deles que cabe no papel que esperamos? E isso muda tudo porque, quando um idol é tratado apenas como símbolo, qualquer traço de humanidade vira choque. Namoro vira polêmica, descanso vira sumiço, limite vira frieza, silêncio vira suspeita. E a vida real vai sendo engolida pela imagem pública. No caso do BTS, esse efeito é ainda mais intenso porque eles carregam uma conexão emocional gigantesca com o público. E conexão emocional, quando não é equilibrada por maturidade, pode gerar cobrança disfarçada de carinho. Talvez esse seja o ponto mais desconfortável de toda essa história. Muita gente diz que quer o bem deles, e quer mesmo. Mas às vezes, sem perceber, esse mesmo cuidado vem acompanhado de posse simbólica. Como se o fã tivesse direito de saber, opinar ou reagir a tudo. Só que admiração não pode significar acesso total. Apoio não pode significar invasão. E carinho não pode significar controle. Mas ninguém esperava por isso. Justamente o grupo que sempre falou tanto sobre sentimentos. Vulnerabilidade e verdade emocional talvez seja um dos que mais precisa esconder partes da própria vida para continuar respirando em paz. Olha o paradoxo.
Eles abriram o coração em músicas, discursos, documentários, entrevistas. Mas justamente por terem se tornado tão próximos do público, a necessidade de guardar certas coisas se tornou ainda maior. E aí vem a grande virada dessa história. O detalhe que muda tudo não é descobrir se eles estão solteiros ou não. O detalhe que muda tudo é entender que a imagem de solteiro pode ser menos uma descrição da realidade e mais uma estratégia de proteção entre vida pessoal, carreira e paz mental. Quando você entende isso, a pergunta por quê ganha outro peso. Não é mais uma pergunta sobre carência, foco na carreira ou falta de interesse amoroso. Vira uma pergunta sobre estrutura, sobre sobrevivência num sistema em que a intimidade custa caro demais. Sobre como, para alguns artistas, revelar sentimentos pode significar perder o pouco controle que ainda tem sobre a própria história. E foi aí que a situação tomou outro rumo de vez. Porque, se esse detalhe for verdadeiro, e tudo indica que faz muito sentido, então o debate inteiro precisa mudar. Em vez de tentar adivinhar quem namora, quando namora ou porque não assume, a pergunta deveria ser outra. Por que ainda existe tanta dificuldade em aceitar que artistas podem ter uma vida pessoal sem transformá-la em espetáculo? Essa é a pergunta que realmente importa. Porque, no fundo, o problema nunca foi o amor. O problema sempre foi a reação ao amor. O problema sempre foi o ambiente ao redor. O problema sempre foi a ideia de que, para continuar sendo admirado, o artista precisa manter certas partes de si permanentemente escondidas. Isso é mais triste do que parece, porque significa que, muitas vezes, quanto mais sucesso alguém tem, menos liberdade essa pessoa possui para viver experiências básicas como qualquer outro adulto. Encontrar alguém, gostar de alguém, sair com alguém, errar, recomeçar. Viver um relacionamento sem que isso se transforme em debate mundial. O que para muita gente é rotina, para eles pode virar crise. Agora olha como isso conversa com a imagem atual do BTS. Eles já passaram por tantas fases, tantos marcos, tantas pressões. E ainda assim, o imaginário público insiste em voltar para esse ponto. Estão solteiros. Como se essa resposta dissesse tudo. Como se a vida pessoal deles pudesse ser resumida em uma palavra. Só que não pode. E é justamente essa simplificação que cria confusão. Porque talvez o verdadeiro sinal de maturidade, tanto deles quanto do público, seja aceitar que nem tudo precisa ser explicado, nem tudo precisa ser anunciado, nem tudo precisa virar conteúdo. Algumas coisas podem simplesmente existir fora do alcance da câmera. E isso não diminui a conexão com os fãs. Na verdade, talvez torne essa conexão até mais saudável. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebeu ainda. Quando o público aprende a respeitar o limite, o artista fica mais livre para ser genuíno. Parece contraditório, mas é real. Quanto menos pressão existe para revelar tudo, mais natural se torna aquilo que eventualmente for compartilhado. O excesso de cobrança não aproxima. Ele afasta, ele endurece. Ele obriga o silêncio. E isso muda tudo mais uma vez. Porque o silêncio deixa de parecer frieza e passa a parecer cuidado. Cuidado com a própria mente. Cuidado com outra pessoa envolvida. Cuidado com a carreira. Cuidado com a estabilidade emocional de algo que deveria ser simples. Mas nesse contexto nunca é. Talvez por isso a imagem de BTS solteiro continue tão forte. Não necessariamente porque essa seja a realidade completa, mas porque é a versão mais segura, mais neutra e mais administrável dentro de um sistema que ainda reage de forma exagerada à ideia de idols vivendo como pessoas normais. E quando a versão mais segura domina, ela vira quase verdade pública menos mesmo sem contar a história inteira. Percebe como a conversa muda de nível? Não é fofoca, não é adivinhação, é leitura de cenário. É entender o mecanismo por trás da imagem. É perceber que, às vezes, o que parece ausência é apenas proteção. O que parece mistério é limite. E o que parece distância é, na verdade, uma tentativa de preservar o que restou de íntimo. E foi aí que tudo fez sentido. Porque, no final, a pergunta por que BTS solteiro talvez esteja errada desde o começo. A pergunta certa talvez seja: por que o mundo ainda espera que eles provem ou neguem algo tão pessoal para se sentirem autorizados?
a seguir em frente como artistas completos. Essa é a virada. Quando você troca a pergunta, a história inteira muda. O foco sai da curiosidade e vai para o respeito. Sai da invasão e vai para a compreensão. Sai da fantasia e vai para a realidade. E a realidade é muito mais humana. Talvez eles apenas tenham aprendido que, num nível tão extremo de fama, a única forma de manter algo verdadeiro é não expor. Mas ninguém esperava por isso, porque durante muito tempo fomos treinados a pensar o contrário. Fomos treinados a achar que transparência total é sempre sinceridade. Só que transparência total, em certos contextos, pode virar autodestruição. E sinceridade não significa entregar tudo. Às vezes, sinceridade também é reconhecer o próprio limite e escolher o silêncio. No fim das contas, esse detalhe muda tudo porque devolve humanidade ao BTS. Eles deixam de ser apenas rostos públicos dentro de um imaginário coletivo e voltam a ser o que sempre foram: pessoas. Pessoas extraordinariamente famosas, sim. Pessoas admiradas no mundo inteiro, sim. Mas ainda pessoas com direito à privacidade, com direito a relações discretas, com direito a não transformar a própria intimidade em anúncio oficial. E talvez essa seja a reflexão mais importante de todas. Nem sempre o que o público vê é o que define a verdade. Às vezes, a parte mais real é justamente aquela que nunca será mostrada. E entender isso é um passo enorme para enxergar o BTS com mais maturidade, mais respeito e menos projeção. Então, no final, BTS solteiro pode até continuar sendo a imagem que muita gente repete, mas depois de olhar para tudo isso, fica difícil aceitar essa frase do mesmo jeito, porque agora existe um detalhe impossível de ignorar em um mundo que vigia tudo. Preservar o invisível pode ser a única forma de continuar sendo livre. E isso muda tudo. Agora me conta nos comentários, você acha que o público já está preparado para respeitar totalmente a vida amorosa dos idols? Ou ainda existe muita cobrança disfarçada de apoio? E se você curte esse tipo de conteúdo com leitura mais profunda, já se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão trazer detalhes que quase ninguém percebeu.